senhores e senhoras, poder compartilhar com todos vocês. E eu vou fazer assim uma abordagem trazendo assim a comparação com uma árvore, certo? A gente fazendo essa comparação dessa transformação, dessa limpeza, dessa harmonização, fazendo essa comparativa. Eu vou trazer aqui alguns slides e vou explicando para os senhores. Espero que todos estejam gostando, espero que todos aí tenham o que tirar dessa apresentação de hoje e que eu vejo que é muito engrandecedor para todos nós. Então vamos começando a falar aqui do que é esse Solaris Harmonização de Ambientes. Solaris de Harmonização de Ambientes é uma técnica, é um método que eu desenvolvi fazendo assim a compilação do conhecimento adquirido ao longo desses quase 20 anos de estudo, estudando as civilizações, estudando assim o conhecimento proveniente do Egito, também até mesmo da mitológica Atlântida e também das civilizações maias, celtas, incas. Todas essas civilizações elas têm algo em comum, elas têm algo que estão conectadas, né? E é em cima desse conhecimento, muito estudo, e uma compilação do conhecimento que eu resolvi compartilhar também isso aqui com os senhores. Eu sou terapeuta holístico, faço atendimentos na área de harmonização e elevação vibracional, que é um tipo de reiki, né? Posso falar assim, é um tipo de reiki. Eu utilizo uma ferramenta chamada Semente da Vida. Essa Semente da Vida é uma ferramenta que permite fazer a limpeza do seu campo áurico e fazer com que as coisas fluam com mais tranquilidade. E também eu faço esse método, aplico esse método de harmonização, né, de ambientes, de casas, escritórios ou qualquer ambiente que você queira harmonizar. Eu faço esse atendimento também com métodos solares de harmonização. Que eu faço ali, transformo o ambiente que a pessoa quer limpar e harmonizar, transformo ela como se fosse uma projeção de uma pirâmide. E ao longo dessa palestra aqui eu vou explicar o que significa tudo isso. Então, boa noite, bem-vindos, vamos dar seguimento aqui da nossa apresentação, certo? Para iniciar, nós vamos fazer aqui esse trabalho, fazendo assim uma comparação com a árvore, como eu falei. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente ir na raiz dos problemas. A gente identificar o que é que está impedindo que a gente possa prosperar. E uma das formas da gente fazer isso é a gente fazer uma faxina no nosso interior e no nosso exterior. É a gente limpar todos os nossos espaços, também nossa mente, o nosso coração. E jogar fora tudo aquilo que a gente não precisa mais, objetos, mau hábitos, mágoas, ressentimentos, todas essas coisas que possam estar impedindo aí que a gente se harmonize com Deus, com o próximo, com a natureza. Então, a gente pode começar a pensar assim, o que na nossa vida, o que na vida das pessoas está desarmônico, né? O que está impedindo das coisas andar com mais harmonia, né? Por que as coisas não acontecem da forma que a gente deseja, né? O que eu devo fazer para me harmonizar comigo mesmo e com o próximo e com o cosmos? Então, essas perguntas a gente vai respondendo aqui ao longo da nossa fala, né? Agora, uma coisa muito interessante, né? Assim, um dos primeiros passos que a gente deve fazer é a gente começar a perceber, refletir assim um pouco das nossas ações, atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Como é que estão nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Outra coisa é a gente revisitar assim os nossos ambientes, nosso local de trabalho, nosso quarto, nossa casa. A gente tem que ver assim os nossos espaços, pois eles irão mostrar como é que a gente está por dentro. Ele mostra o nosso íntimo, nosso interior. Ele reflete o que está fora, reflete o que está dentro. Então, é a primeira coisa que a gente deve fazer, né? Ver como é que estão os seus sentimentos, seus pensamentos, se eles estão em ordem, se você está conseguindo planejar, determinar prazos, realizar seus planos. Se isso não está acontecendo, é porque tem alguma coisa que está impedindo que isso aconteça. E aí, você fazendo a identificação dessas coisas que estão impedindo esse crescimento, aí fica mais fácil de você prosseguir, tá? Fica mais fácil de você se harmonizar. Então, vamos fazer essa faxina
na nossos lares, nossos lugares, nossos ambientes de trabalho. A gente começa a fazer a faxina nos nossos pensamentos, no nosso coração, no nosso sentimento, perdoar aquela pessoa que por algum motivo a gente possa ter magoado, né? A gente também permitir que as outras pessoas peçam perdão e a gente perdoar, assim, abrir o coração, né? Também. Esse é o primeiro passo, né? Outra coisa que a gente deve fazer é arrancar as ervas daninhas. Arrancar as ervas daninhas, né? As ervas daninhas, elas podem estar ali impedindo que outras plantas, outros projetos cresçam e se desenvolvam. Depois de identificar aqui quais são aquelas coisas, objetos, sentimentos, hábitos que não nos servem mais, a gente deve jogar fora. Limpe e organize as gavetas, armários, roupas. Não guarde nada que você não precise mais, né? A gente descartar totalmente, desapegue totalmente. E isso é uma coisa interessante. Uma coisa também tem coisas que não servem nem para a gente doar para outras pessoas, porque elas já estão tão assim impregnadas de uma energia de estagnação, tão paradas que você não vale a pena guardar, né? Não vale a pena doar. Você tem que realmente se desfazer daquilo para que abra espaço para algo novo, tá? Então, dessa forma a gente pode se abrir para o novo e não transferir também energias que não são boas para as outras pessoas, né? Doem aquilo que serve, que funciona, que preste. Aí então a gente tem que fazer a mesma coisa também com as mágoas, rancores, né? Ressentimentos. A gente fazer esse trabalho, né, de limpeza. Porque se tiver alguma coisa que esteja sequestrando assim os seus pensamentos, né, que esteja impedindo de você ter um pensamento mais fluido, ter ideias novas, então a gente começa a fazer essa limpeza também nesse âmbito, nesse espaço que são os nossos pensamentos, né? Porque certamente, assim, se tiver alguma coisa que durante o dia ocupa muito tempo no seu pensamento, o nome de alguém, um problema, uma situação que não foi resolvida, aquilo ali está consumindo a sua energia e está impedindo que você possa aplicar aquela energia em algo novo, né? Num projeto. Então a gente procura resolver logo essas coisas, né? A gente buscar se perdoar, buscar perdoar alguém, a gente se está ali com um irmão, com um amigo, com um parente, né? Alguém que a gente não está se relacionando bem, vá lá, resolva o que tiver de resolver, para a gente poder também, né, não ter nada enganchado. Então, se tem aquela coisa que está prendendo sua atenção, prendendo seu pensamento, você tem que se desfazer. Então, isso é uma coisa importante. Vamos também aprender a colocar também no lugar daquelas preocupações, daquelas ansiedades, aquelas coisas que estão nos tirando assim da concentração. A gente deve começar a colocar bons hábitos, né? Passar a acordar cedo, não procrastinar, ler livros novos, aprender algo novo, fazer exercícios. Todas essas coisas vão abrindo campos assim de novas possibilidades. Quando a gente procura o novo, algo novo começa a acontecer na nossa vida e isso permite com que a gente possa avançar com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então, depois de arrancar as ervas daninhas, depois de fazer todo esse trabalho, a gente tem que preparar o terreno. A gente vai preparar agora o terreno para a gente poder plantar algo novo, né? Chegou a hora de preparar o terreno para plantar, então selecione bem as sementes. Selecione bem o adubo e faça o plantio. O que são as sementes, né? Então, são os projetos, são os objetivos. Então é preciso a gente definir os objetivos, planejar. Planejar é o ponto principal. Gaste o tempo que achar necessário para deixar tudo em ordem. Quanto mais detalhes você pontuar, melhor. Será na hora de colocar em prática, assim você vai ver, quando você fizer isso, muito mais prático. Lembre-se de fazer as perguntas certas, né? O que, como, quando, onde e com quem são perguntas fundamentais que você deve fazer para que possa trazer ali uns bons resultados quando essas perguntas são respondidas, né? Uma coisa interessante que eu vou compartilhar também é o seguinte: a abundância são os frutos daquilo que antes era somente uma semente. Então, a abundância são os frutos daquilo que antes era somente uma semente. Então, quando a gente tem bons projetos, são boas sementes, a gente vai colher também bons frutos. Agora que você plantou, né? Agora você precisa regar. E regar é adicionar mais energia.
Você tem ali o seu plantio, nas suas ideias que você planejou, agora vamos colocar mais energia. Colocar água naquela ideia, né? Depois de planejar, imaginar e desenvolver suas ideias, é hora de regar. É buscar bons parceiros, investimentos, recursos para que você possa executar seus planos e projetos, independente da natureza deles. Seja fazer um curso, seja abrir um negócio, seja escrever um livro, um novo emprego, seja ele qual for. Procure cuidadosamente quem você acredita para você poder estar ali fazendo novas parcerias, né? Saiba, ninguém faz nada sozinho. A semente precisa do solo, da água e da luz do sol para poder crescer. Então, tudo que nós fazemos, nós precisamos dos outros, né? Essa camisa que eu estou vestindo, alguém costurou, né? O telefone que você está usando, ou o computador que você está usando para poder assistir essa live, alguém fabricou. Então, saiba que sempre juntos a energia é mais forte e você pode ir muito mais longe. Abra o seu leque de networks, mas com atenção, tá? Por um seguinte, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer e sabendo, né, que a natureza trabalha em silêncio. A natureza, ela faz as coisas no seu tempo certo. Ela não dá saltos. Então deixa o tempo agir e só compartilhe suas ideias com pessoas que você confia. Porque esse é o segredo. Quando você planta uma semente que ela fica debaixo do chão, ela fica ocultada. Então ali tem um segredo. A natureza tem segredos. E aquela semente ela só vai brotar em segredo. Assim são suas ideias, seus projetos. Só compartilhe essa ideia com quem você realmente acredita e quem acredita em você. Por isso, na hora de selecionar assim, seus parceiros, selecione bem e não conte para todos. E aí você vai cuidando daquela semente até que ela se torne uma planta saudável e vigorosa. Bom, até aqui eu falei dessa simbologia da árvore, né? Falei que era necessário limpar o terreno, tirar as ervas daninhas, para a gente poder se harmonizar, né? Mas é a partir desse ponto que eu vou começar a realmente falar do que é a harmonização, o que é se harmonizar, porque harmonizar é preciso. Então, vamos entrar um pouco mais fundo no que é essa harmonização real. Nesse plano de existência, tudo é regido por uma força maior. Todas as coisas são sujeitas a essa força, acredite você ou não. Essa força é a mesma força fenomenal que faz a semente romper seu invólucro e iniciar um processo de desenvolvimento e até chegar a se tornar uma árvore frondosa. Isso acontece com todos os seres vivos, inclusive com nós humanos. E a harmonização, e essa harmonia perfeita, é quando entramos em ressonância com essa força cósmica universal. Então podemos fazer essa conexão com o fluido universal e poder prosperar de verdade. Certo? Então assim, a gente vai procurar agora fazer essa conexão. Como é que a gente faz essa conexão para prosperar de verdade? Né? Então a gente vai responder agora com os próximos slides aqui. Existe um segredo que não te contaram. E com certeza esse segredo você não acha ele em qualquer lugar. Não encontra numa conversa de esquina, nem tampouco em festas e lugares qualquer. Esse segredo, dificilmente ele é passado. E só é passado mesmo assim de uma pessoa para outra quando ela está pronta para receber. E eu vou falar um pouco aqui. É claro que eu não vou falar tudo, eu vou falar o que eu posso falar nesse momento. Mas que existe um segredo que nos torna capazes de nos conectar com uma força superior, com uma força mais universal. E a gente possa ter essa força com a gente, e se a gente entra em ressonância com ela, a gente é capaz de realizar muita coisa. Você sabia que nas igrejas, sinagogas, nos templos, todos eles têm algo em comum? É ali que se manifesta uma força capaz de transformar o impossível em possível, onde acontecem os fenômenos milagrosos. Pois é ali que por meio da ressonância harmônica das mentes das pessoas que estão ali presentes, focadas em um único objetivo, torna aquele ambiente um lugar propício para acontecimentos sobrenaturais. Eu não vou me aprofundar aqui nesse tema, mas
posso mencionar apenas assim para a efeito de comparação, né? É que a gente possa entender que existe também essa força, que essa força pode estar também ligado a nós, a nossa casa. Quando ela está limpa, organizada e em harmonia, a gente se conecta com essa fonte que é Deus. Né? A chave do segredo. Então, para falar assim dessa a chave do segredo, né, de trazer aqui para você um pouco mais disso que eu estou falando, né? Então, para entrar em harmonia com o Criador, nós podemos receber as bênçãos que a gente tanto busca, mas é preciso que perceba que se seus projetos e propósitos, se eles são altruístas, né? Se eles são benéficos, se eles estão em conformidade com as leis de Deus e da natureza. Daí, com certeza, todos eles se tornarão reais. Assim, você pode se tornar morada do Senhor. Quando a gente está ligado, né, com essa força cósmica universal, a gente vai fazer as coisas não só para alimentar o nosso ego, não só para pensando a si mesmo, a gente vai pensar no próximo, a gente vai pensar no maior número de pessoas. Porque quanto mais pessoas você abençoa com aquilo que você está fazendo, mais você recebe. É assim esse fluxo universal. Você recebe de um lado e doa do outro. Você recebe de um lado e compartilha do outro. Isso chama transbordar, você compartilhar, né? Então, quanto mais você recebe, mais você dá, mais você recebe. E também é o seguinte, como é que a gente faz para a gente poder se harmonizar e poder chegar a essa conexão com essa fonte cósmica, desse fluido universal? Tem uma coisa que diz assim lá em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, nessa busca que nós estamos, né, de querer nos harmonizar, nos ligar com essa força cósmica universal, né, com esse poder divino, com Deus. É como diz na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, nas primeiras palavras já diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado é teu nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Quando a gente faz isso, a gente está chamando para perto de nós o nosso Pai Criador, essa força cósmica invisível, essa força que rege todas as coisas. Então a gente está trazendo para perto de nós e está dizendo que aquilo que a gente vai fazer é também aquilo que Ele quer. Então a gente pode pensar dessa forma e se ligar dessa forma, porque assim fica mais fácil, né? E até mesmo quando as coisas não acontecem da forma que a gente quer, a gente está fazendo conforme a vontade dele, porque nem sempre é a nossa, é a dele. E quanto mais em ressonância nós estiver com ele, com essa força, mais fácil fica, né? Então, um só pensamento e uma só ação. Então, assim, o que a gente pode fazer para se alinhar com essa fonte, né? Como é que a gente pode fazer para a gente ter essa conexão? Então, assim, como eu disse, vou falar algumas coisas que vai dar ali meios para você perceber isso, tá? Vamos lá falar novamente ali das catedrais, dos templos, as pirâmides. Elas foram construídas alinhadas de acordo com os pontos cardeais, né? Seguindo um conhecimento cabalístico. O norte, o sul, o leste, o oeste, ligados ao quinto elemento que compõe a natureza. Isso faz com que a gente crie uma força, né? Não é à toa a construção desses templos, desses ambientes, não é à toa. Eles não foram construídos assim de qualquer forma. Eles foram pensados, eles foram arquitetados e foram posicionados de forma tal que gera uma ressonância tremenda, né? E aquele ambiente fica assim harmônico, e quem está lá dentro pode se conectar com essa força cósmica. Lá dentro das pirâmides existia a Câmara do Rei, que é um local bem reservado, que só entrava aquelas pessoas que realmente estavam já no ponto de entrar para poder se conectar com o cosmos. Então, passado assim um determinado tempo, uma preparação, aquelas pessoas que já tinham uma condição entravam naquela câmara, deitavam na Câmara do Rei, e ela podia receber toda a frequência vibratória que era gerada por aquele ambiente, né? Pelo material que foi usado na construção
das pirâmides pela posição dela. E isso fazia com que ela se conectasse e podia ver e receber intuições e todo o conhecimento. Assim também na construção dos templos, né, lá o Santo dos Santos, no Templo de Salomão, também era um local assim tão cheio de um determinado poder, de uma força vibratória, que para adentrar no Santo dos Santos a pessoa tinha que ter assim uma preparação, né? Então o que nós estamos fazendo aqui também é uma espécie de preparação para que a gente possa criar dentro dos nossos ambientes um local propício para que a gente entre em ressonância com essa força e receba esse fluido, esse fluido universal, essa força cósmica. Então é isso um pouco assim de como a gente pode fazer, né? E eu vou explicar aqui, vou explicar um pouco para que na noite do ano novo, no dia 31 para o dia 1º, você possa fazer essa experiência e se conectar, tá? Então você vai depois ali, logo nos primeiros momentos do ano novo, né, depois que você tiver ali falado com as pessoas, dos seus amigos, familiares e parentes, procure um lugar reservado, procure um lugar mais afastado, e aí você vai ficar de pé, de frente ao leste. O leste é onde nasce o sol. Nesse período do ano, nós estamos assim no período em que o sol ele vai nascer um pouco mais ao nordeste, né? Devido ao solstício de verão. Aqui para nós, solstício de verão. Lá na Europa, solstício de inverno. Então ele vai ficar mais posicionado ali ao nordeste. Mas geralmente ele fica ali também ligado ao leste. Então o leste é o oriente, onde nasce a luz do sol. Então eu sugiro que você procure se posicionar onde nasce o sol. E aí você vai visualizar, né, na sua esquerda vai estar posicionado o norte, que está ligado ao elemento ar. À sua frente, o leste, que está ligado ao elemento água. É onde as pirâmides do Egito eram construídas e ela ficava de frente para o Rio Nilo, onde vinha ali todas as embarcações, todas as pessoas que chegavam ali para estudar naquelas pirâmides, naquela grande universidade do conhecimento, elas vinham pelo Rio Nilo e tinha essa conexão com o rio, e então também ligado onde o sol nascia. Então é elemento água. E à sua direita vai estar o sul representando o elemento fogo. E nas suas costas o oeste, o elemento terra. Então quando você estiver posicionado de frente para o oriente, você vai fechar os seus olhos, se meditar assim por alguns instantes e você vai colocar naquele momento, assim, depois de respirar por um instante, com tranquilidade, se concentre, comece a colocar as suas intenções para aquele ano que vai iniciar. Procure visualizar com detalhes aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer conquistar. Coloque emoção naquele momento. Enquanto você estiver concentrado, visualize, coloque emoção, sentimento, visualize com detalhes. Faça isso pelo menos assim por uns 3 minutos, tá? Mentalize, visualize, põe emoção e em seguida solte para o universo. E fique atento que ao longo do ano você vai ter novas intuições, você vai ter assim novas ideias, você vai começar a fazer novas conexões, as coisas vão começar a se manifestar e você tem que estar pronto para receber quando isso acontecer. Soltar, quando eu digo soltar, não significa esquecer, mas significa que você não ficar lembrando o tempo todo, esperando que aconteça. Que você vai fazer também um trabalho em direção àquilo que você mentalizou e visualizou. Mas é que deixe também o universo fazer a sua parte. Porque como eu falei na história da semente, que fica ocultada durante um período, quando você planta ela, fica sob o solo, então, da mesma forma, aquilo que você visualizou vai dar um tempo e vai ficar atento, prestando atenção quando o broto da semente começar a surgir. Quando as intuições vierem, quando os pensamentos vierem, quando as conexões começarem, as pessoas e as oportunidades começarem a surgir na sua vida. Para você ver como é que é a força, que você, quando é aplicada assim, com intenção, isso acontece. E esse assim é um dos segredos que poucas pessoas contam, e eu estou aqui trazendo um pouco, né? Dentro desse trabalho que eu faço, né, de terapia holística e utilizando os sistemas solares de harmonização,
eu faço essa abordagem, né, e coloco, transformo ali aquela sua casa, seu ambiente, seu local de trabalho, onde você quiser, ou até você mesmo, eu transformo ali num ambiente sagrado, né, fazendo isso, mencionando, fazendo essa comparação, como se fosse uma pirâmide, onde canaliza toda a energia, né, harmonizando os 5 elementos, fazendo com que flua de maneira harmônica e as coisas possam acontecer. Mas para isso acontecer tem que estar o ambiente limpo, você tem que estar com o pensamento tranquilo, seu sentimento tranquilo, sua casa tem que estar organizada, seu ambiente deve estar organizado, né? Você deve estar em paz consigo, com o outro, com a comunidade, com Deus, né? Para você ver assim como essa força ela é atuante, né? É esse um dos segredos que a gente pode ver nas construções das grandes pirâmides. Em todas as civilizações que a gente conhece, as antigas civilizações como Celta, Maia, os Incas, lá no Egito e até aqui mesmo, no Brasil, existe construção de pirâmides. E sempre tem ali uma concentração de energia muito grande, capaz de realizar muitas coisas. Debaixo da pirâmide, até mesmo nas pirâmides aqui mais próximo de nós, dos maias, dos incas, né? E a água ela passava por baixo da pirâmide e aquele fluxo de água quando ficava ali, né, debaixo das pirâmides, a ressonância que acontecia, a vibração que acontecia pela concentração de energia gerada pelas pedras e a estrutura do desenho das pirâmides, criava assim desenhos, né, de mandalas que poderiam ser que eram capazes de vibrar aquela água e essa água saía espalhando em todo o ambiente e todas as plantas em volta ali se desenvolvia com mais tranquilidade, né? Porque a água ela tem essa capacidade de guardar a forma vibratória na qual ela foi submetida. Então, pela vibração harmônica, pela frequência harmônica gerada por aquelas pedras, aqueles materiais da construção que foram usados nas pirâmides, a água ela também recebia isso e transmitia e transferia para todas as pessoas que ali habitavam e para as plantas e também para os animais. Para você ver o poder que tem essa harmonização, tá? E esse técnica de harmonização solares, né, é exatamente para fazer isso, né, transformar cada pessoa, um animal, uma planta ou até mesmo um lugar em um local que possa receber esses bons fluidos, essas boas energias, essas boas vibrações. E eu quero encerrar aqui essa transmissão, deixando para vocês assim um pouco desse conhecimento, e quero dizer também que eu estou disponível para fazer atendimentos para quem quiser ser atendido, receber o método, aplicar na sua casa ou escritório, o método Solares de harmonização de ambientes, e também quem quiser fazer uma consulta comigo, e a consulta que eu utilizo no sistema radiônico, utilizo uma ferramenta chamada Semente da Vida, onde você vai poder também harmonizar o seu campo, elevar a sua vibração e você poder sentir assim mais ânimo, mais vontade de viver e poder realizar tudo aquilo que você deseja. Basta entrar em contato comigo, que aí eu lhe digo como é que a gente faz para lhe atender, tá? Boa noite para todos, espero que tenham gostado e estamos aqui para compartilhar o conhecimento e sempre trazer mais novidades com vocês. Siga, compartilha, curta, deixe seu comentário nesse vídeo que vai ser muito importante para as outras pessoas também poder conhecer esse trabalho. Então,